de dengue foram registrados no Brasil só este ano. E acendeu aí o alerta, sobre quais as medidas devem ser adotadas pelo poder público para combater a proliferação do mosquito da dengue. E quem traz, outras informações sobre esse debate é Patriota Júnior. Patriota, bom dia. O que é que dizem os especialistas? Bom dia para você, Laís. Bom dia para quem está com a gente aqui no Jornal da Cidade. Isso mesmo, Laís. São números que preocupam, um aumento de 83% em relação ao mesmo período de 2023. E olha que nós ainda nem terminamos, o segundo mês desse ano. Só para vocês terem uma ideia, como forma de comparação, em janeiro de 2023 foram pouco mais de 93 mil casos prováveis, E esse ano, como você já trouxe aí, janeiro e esse início de fevereiro, já são mais de 500 mil casos. A gente conversa agora sobre esse assunto com Agenor Jacome, que é biomédico. Agenor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Por onde começar, Quais políticas públicas podem ser efetivas para combater esse aumento aí nos casos de dengue, de arboviroses como um todo? Bom dia, rádio ouvintes. De fato, houve um crescimento alarmante, como foi citado aí na reportagem. O cuidado com a dengue é uma doença sazonal, então nós estamos com um período onde temos uma alta temperatura e também nós temos essa questão das chuvas de verão, as chuvas sazonais. Então com a chuva você tem um empoçamento das águas. Então quanto mais empoçar a água, maior o criatório aí para o mosquito da dengue. Então as políticas públicas elas são voltadas justamente para cobrir pneus, para fechar caixas d'água, para colocar os peixes guppy, para comer as larvas do mosquito e com isso evitar a proliferação principalmente do vetor, que transmite Tem como explicar essa diferença entre 2023 e 2024, Porque a dengue, em suas formas endêmicas, não é algo novo, professor? Já vem de muito tempo, E políticas de combate já foram implementadas, E a educação como um todo da população. O que é que explica esse aumento? Houve um desleixo, dá para colocar assim? Veja só, a urbanização e o saneamento básicos, eles estão diretamente relacionados à questão do número de casos de dengue. Se eu tenho um saneamento básico deficiente, se eu tenho um não combate ao mosquito, não só por parte do poder público, mas também um relaxamento por parte da população, a gente resulta nesse aumento do número de casos. Eu também não posso deixar passar a questão dos fatores climáticos. Então, se eu tenho um aumento da temperatura, como aconteceu agora no mês de janeiro desse ano, que foi um mês muito quente, com as chuvas de verão, isso também alavanca esse número de casos de dengue. Nós estamos aqui sobre uma ponte, sobre o Rio Ipojuca, no bairro São Francisco. Para quem está na experiência Rádio Cidade, professor, água contaminada, água poluída, água suja aqui do rio, de alguma forma também o Aedes aegypti pode se proliferar nesse espaço aqui ou não? Veja só, o Aedes aegypti ele não só se prolifera na água limpa. O Aedes aegypti ele precisa somente de uma lâminazinha de água limpa para poder se proliferar. Então aqui no caso do Rio Ipojuca, o que é que a gente vê? A gente vê muita poluição, mas normalmente a poluição ela decanta, isso quer dizer, ela vai para o fundo e aí uma laminazinha de água limpa que fique na superfície já é suficiente para que o mosquito possa depositar suas larvas e com isso proliferar. A população ribeirinha deve ter um cuidado redobrado, então. Com certeza, a população ribeirinha precisa ter esse cuidado redobrado, e principalmente evitando aí o acúmulo de água. Piscinas devem ser fechadas com lona, garrafas devem ser colocadas invertidas para não acumular água, sacos de lixo fechado, É muito importante que você mantenha o seu saco de lixo fechado, principalmente se você coloca o lixo na rua, porque aí chove, a água entra nesse saco e acumula, E aí evitar de qualquer forma, certo, esse acúmulo de água dentro ou próximo da sua casa. A população tem que fazer também a parte dela. A gente tem que cobrar, claro, do poder público, mas
as pessoas precisam, né, fazerem a sua parte, né? As pessoas têm essa parcela de contribuição no combate ao mosquito da dengue. Sim, a população tem sua parte e apresentando os sinais e sintomas que são característicos da dengue, procurar um serviço de saúde para que se tenha o diagnóstico correto, né? A dengue ela é mais caracterizada pelo quadro febril e as dores musculares, né? E também a formação de petequias, já que há uma baixa das plaquetas, a chikungunya pelas dores articulares e o zika pela conjuntivite. Professor, a gente tem aí a vacina chegando já a vários estados, né? Ainda para um público restrito. Enquanto a vacina não chega, os cuidados devem ser mantidos. Enquanto a vacina não chega, os cuidados devem ser mantidos justamente para que a gente possa ter uma condição de saúde, né, da população, né? A maioria das mortes aconteceram justamente pelo manejo clínico errado, né? Isso quer dizer, o diagnóstico errado da doença, por você não procurar o serviço de saúde, achar que pode resolver aquilo em casa e aí infelizmente isso ocasiona uma tragédia. Então, apareceu os sinais e sintomas, procure um serviço de saúde para que você possa ser bem diagnosticado. A dengue é uma doença que tem cura e que pode ser tratada. Perfeito, obrigado pelas informações, professor Agenor Jacome, biomédico. É isso, Laís, cada um tem que fazer a sua parte, né, para a gente, aos poucos, né, diminuindo essa escalada de casos de arbovirose, né, principalmente de dengue aqui no nosso estado, no nosso país, porque é uma doença séria, né, que pode se desenvolver e causar até a morte, né? É com você. Pois é, patriota. E lembrar, tá, gente, que mesmo que a vacina chegue, vamos continuar mantendo os cuidados, tá, com a saúde. Não dá para relaxar. Não é como a Covid-19, que a gente tomou a vacina e aí pôde tirar a máscara e mesmo assim os casos voltaram. Então, mantendo sempre os cuidados para evitar que mais mosquitos surjam, tá bom? Vamos mudar de assunto porque, gente, atualmente